Pronto? Por favor. Bem, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedindo licença à espiritualidade amiga que nos encontram, nos amparando essa noite, nessa reunião de estudo, para que tudo corra bem e que a gente tenha uma excelente oportunidade de aprendizado e que a gente coloque todos esses ensinamentos em prática. Que assim seja, uma boa reunião e que Deus nos abençoe. Assim seja. Que assim seja. Obrigada, Gláucia. Bernardo. Pessoal, boa noite a todos, principalmente para aqueles que ainda não deem boa noite. Hoje nós vamos começar, né? Nós fizemos o estudo do capítulo 20 na semana passada, sobre a influência da moral. Agora o Allan Kardec nos traz uma reflexão no capítulo 21 sobre a influência do meio nas comunicações espíritas. Tá? É uma sessão bem pequena, esse capítulo, é um capítulo pequeno, mas ele é grandioso em quantidade de insights e reflexões que o Allan Kardec nos traz nessa parte aqui para nós. Até porque o Allan Kardec nos está direcionando, tá? O próprio livro dos médiuns como um todo, até o professor falou isso para nós, né, nosso convidado especial, o professor Césio, ele não está escrevendo apenas para o médium, para aquele que está diretamente servindo como intermediário à equipe espiritual. O Allan Kardec também está falando, explorando todos os assuntos aos médiums, aos espíritos que ali estão participando da comunicação mediúnica, a todos aqueles que estão trabalhando como assistentes, né, os médios de apoio, o dirigente do grupo, né, como a gente chama hoje, ou seja, todos aqueles que estão compondo a sessão espíritas, todos eles, tá? Então, todos esses ensinamentos, essas instruções práticas, elas são diretas e direcionadas a todos esses. Então, não só o médium, certo? Então, a partir, né, de quando Allan Kardec vai falar para nós, né, ou seja, ele vai trazer todas essas instruções práticas, ele está trazendo também a todos nós, independente se estamos médios ostensivos ou não, se estamos médios enquanto trabalhadores de grupos mediúnicos ou não. E a partir do que ele vai nos trazer, tá? O Allan Kardec traz para a gente alguns conceitos que ele já debateu na primeira obra, o Livro dos Espíritos, e ele agora está trabalhando com um conceito, por exemplo, de onipresença dos espíritos, né? A lei de afinidade, que ele também já falou muito no capítulo 20, e também ele vai trazer para nós só quais são as condições ideais para que a gente possa ter comunicações de ordem elevada, ou seja, se eu quero a presença de bons espíritos e de comunicações instrutivas, então quais são as condições que eu preciso adquirir, como que eu vou formatar esse grupo para que eu tenha um grupo mediúnico voltado a esse sentido. Lembrando, como já também frisamos no encontro passado, a prática mediúnica da época de Allan Kardec não era a mesma que hoje a gente faz com mais frequência na casa espírita, certo? Que é aquela prática mediúnica de apenas atender o espírito sofredor, né, como fosse um pronto-socorro. Aqui a prática mediúnica também está voltado também para falar sobre para conseguir as comunicações que são em questão de outros tipos, né, de natureza, como comunicações que vão instruir, comunicações que vão trazer algum conhecimento, não só a comunicação, tá certo, de poder atender aquele espírito que está em sofrimento. Deixa eu tentar aqui passar para o pessoal. E sempre, né, o Allan Kardec traz para nós isso de uma forma muito prática, mas se a gente for aprofundar as instruções que ele colocou para nós, tá, nós vamos ver, né, que o médium não é o principal do grupo mediúnico, vamos colocar assim, o componente principal, apesar dele ser extremamente importante. Vamos ver, né, que a interação entre o mundo espiritual e o mundo físico, ele está o tempo todo acontecendo, independente se somos médios, e a partir deste conhecimento que nós temos, dessa interação desses dois
planos da própria existência, a gente vai agora, né, depois que a gente começa a estudar isso, a gente vai ver que a gente vai construir uma moral. Aí volta lá no capítulo 20, quando nós vamos falar da nossa responsabilidade individual e coletiva, né? Ou seja, se eu estou o tempo todo participando desses dois mundos, então quais são as minhas influências? Qual é a minha prática, o meu pensamento e a minha vontade? Ou seja, tudo isso, né? Se a gente for juntar isso tudo, qual vai ser, né, a minha contribuição para essa atmosfera fluídica que eu estou criando em torno, primeiro, né, do meu próprio espírito, na questão individual, e também daqueles fluidos que eu estou emitindo, no sentido agora coletivo. Então, quando a gente começa, o Allan Kardec nos traz esses pensamentos, esses insights ali, como eu coloquei, e isso traz para nós um conhecimento a partir do momento que a gente vai se sentir agora responsável por tudo isso que nós estamos aprendendo, né? Como a nossa irmã colocou na prece inicial agora, né? Que a gente possa pegar todo esse conhecimento e colocar na nossa vida prática, só que agora de uma forma responsável. Então, o primeiro item, né? O primeiro item que o Allan Kardec trabalha, que é o 231, ele vai falar, né, ele, através de vários diálogos, né, semelhante ao que ele fez nesse capítulo, também no capítulo anterior, o que ele faz, né, ele gosta muito desses diálogos, onde ele mesmo pergunta e ele mesmo coloca a própria resposta. O Allan Kardec, nesses diálogos de perguntas e respostas, ele vai trabalhar essa influência do meio sobre vários aspectos. Então, primeiro item que ele coloca, né, sobre a influência do ambiente. O ambiente, ele é composto, né, ou seja, os espíritos, né, que ali estão, que cercam o médium, ele pode influenciar tanto positivamente quanto negativamente tudo aquilo que o médium vai trazer, vai expressar de manifestação mediúnica, né? Então, ele repete, na verdade, aqui ele aprofunda um pouco mais o que ele já trabalhou no capítulo 20 sobre influência moral, e agora ele vai falar justamente como nós temos a influência moral, podemos, né, essa manifestação, ela pode ser tanto retratada de uma forma positiva quanto negativa. E isso, né, justamente quando a gente tem esse conhecimento, a gente, né, ele vai falar, olha então a importância, né, se dependendo da postura do médium e dependendo também da qualidade de espíritos que ali estão cercando aquele ambiente da própria sessão mediúnica, isso ressalta a importância de um ambiente, então, da gente criar um ambiente harmonioso, né, no sentido de bem intencionado para todas as práticas mediúnicas. Então, qual é a minha intenção enquanto médium, qual é a minha intenção enquanto um coordenador daquele grupo mediúnico que eu tenho, ou seja, a minha intenção e a intenção de todos aqueles que estão compondo esse ambiente mediúnico, inclusive dos espíritos que ali estão, isso vai ressaltar a qualidade de todas as ações mediúnicas. Deixa eu passar aqui o próximo slide, pessoal. Depois, né, a atuação dos espíritos superiores, né, que é o que a gente sempre almeja, e o Allan Kardec também estava almejando nesse capítulo. Isso, né, independente que eles podem atuar a qualquer momento, né, ou seja, os espíritos superiores, eles podem, se eles quiserem, se for uma questão útil para eles podem atuar em qualquer sessão mediúnica. Porém, as limitações do próprio médium e do ambiente, vamos supor que aquele ambiente não está, as pessoas que ali estão, os espíritos que ali estão, não estão com uma boa intenção, não querem fazer o bem, eles querem evocar espíritos, por exemplo, para poder fazer perguntas fúteis ou frívolas, por exemplo, tá? Então, esses espíritos superiores, normalmente, eles tendem, a não ser que eles vão lá para poder dar um ensinamento, uma instrução, como Allan Kardec já trabalhou essa questão no capítulo 20, eles, né, normalmente, eles se limitam e eles se afastam desses ambientes onde não tem essa qualidade moral ali que os convoca. Agora, quando eles intervêm, né, ou como Allan Kardec colocou, aí sim é uma graça especial,
tá certo? Ou seja, não é uma norma, não é uma questão assim, olha, sempre onde houver médios que não estão bem, eles são limitados, inclusive em sua moral, nunca vai poder advir deles uma comunicação instrutiva de um espírito superior, tá? Isso é um mito, pode vir. Não é uma questão matemática, né? Ou seja, somente médios elevados que vão receber espíritos elevados, tá? Normalmente é assim pela lei de afinidade. Acontece que, como eles são espíritos superiores, eles conseguem sim intervir a qualquer momento. Tanto que o Allan Kardec vai chamar isso de uma graça especial, porque quando eles vêm é justamente para poder advertir, para poder ensinar, para poder aproveitar aquelas pessoas que estão ali encarnadas e desencarnadas naquele ambiente, para poder passar uma instrução, né? E mesmo nesses casos, o médium, né, e o ambiente, eles permanecem alheios a esse processo. Então, por exemplo, eles vão aproveitar ou não aquela instrução, aquele ensinamento que está sendo passado. Então, mesmo um médium inferior pode sim receber uma mensagem de um espírito superior. Lógico, né? Depois o Kardec volta frisando, né? É lógico que os espíritos superiores, eles vão evitar esses encontros mediúnicos onde vão ter, né, questões fúteis, onde a presença deles, né, não ia fazer nenhuma diferença. É lógico que eles preferem os médios mais estudados, no sentido de vamos colocar assim, que estão mais focados em sua prática mediúnica, de preferência em sua moral, porque não adianta nada eu ter instrução, mas estar deixando a desejar na minha moral. Então, por isso que eles preferem ambientes sinceros, né? Pode até ser menos instruídos, porém, tem que ser sinceros de coração. Inclusive, o Allan Kardec frisa bastante isso aqui no capítulo 21. Eles evitam, né? Onde vai ter pseudo-sábios e ironias, mesmo aqueles médios, um grupo mediúnico de pessoas altamente instruídas, altamente com um nível intelectual muito alto. Porém, se ali predominar, né, questões de deboche, ironia, ego, né, esses espíritos eles vão se afastar, porque o que eles estão procurando ali é realmente uma pureza de coração. Agora, o Allan Kardec até fala, mas e quando alguns espíritos, né, que são, vamos chamar o próprio Allan Kardec chama de pseudo-sábios, por que muitas vezes eles se aproveitam desses médios que se julgam altamente instruídos e vão ali poder, muitas vezes, alimentar o seu orgulho, ou vão ali para poder dialogar com aquele médium, e muitas vezes termina até humilhando, né? Por que a equipe, por que a espiritualidade maior, né, Deus, ele permite que isso aconteça? Justamente para poder colocar todos aqueles médios, todos aqueles componentes do grupo mediúnico, daquele ambiente, em prova. Tá? Então, muitas vezes é permitido, até para que depois o próprio médium perceba naquela armadilha do ego que ele caiu. Tá? Então, mesmo, né, ou seja, mesmo tendo os espíritos superiores, mesmo eles podendo evitar que isso aconteça, muitas vezes ele é permitido que esses espíritos, né, vamos colocar esses seus sábios, passem algumas informações e assim começa a brincar com os médios. É por isso, né, que o Allan Kardec fala muito sobre esse, né, esse princípio básico aqui do estudo mediúnico, que ele já falou que é a educação mediúnica, a educação espiritual. Né? Então, muitas vezes, lógico que o conhecimento que nós temos que ter, o conhecimento técnico, como discutimos na semana passada, o conhecimento da teoria espírita, da prática espírita, lógico que tudo isso é importante a todos nós. Só que o trabalho moral, o trabalho da minha evolução moral, né, por isso que ele colocou ali meios sinceros, né, pode até ser poucos instruídos, mesmo assim, os espíritos superiores preferem, né, aqueles médios, aquele grupo mediúnico que pode ser um pouco mais humilde, né, um pouco menos instruído, mas eles já possuem
uma qualidade moral que atrai, ou seja, isso vai dar um quilates maior para a sua educação espiritual. Então, esses espíritos, eles até vão com muito mais boa vontade, com muito mais afinidade moral a esses médios que não são tão instruídos assim, e até termina ajudando, até termina ensinando eles. Né? Então, eles vêm com muito mais boa vontade, digamos assim. E se afastam, né, de ambientes irônicos, né, normalmente o Kardec fala, em ambientes que vão realmente, quem vai aproveitar, quem vai tirar algum proveito, são aqueles espíritos ainda zombeteiros, né, como o Allan Kardec gosta de chamar. Depois, os espíritos inferiores, né, lembrando que nós estamos aqui falando do ambiente, não é só um ambiente físico, onde nós temos os médios, onde nós temos os passistas, nós estamos falando do ambiente que está compondo tanto o mundo espiritual quanto o mundo físico. Então, naquele ambiente, eu posso ter os mentores, os espíritos superiores, e também vão ter a participação de espíritos inferiores. Aqui, ele não está falando daqueles espíritos, como estamos falando anteriormente, que são zombeteiros, que querem brincar, que querem humilhar os médios. Estamos falando de espíritos que também têm uma condição onde eles também precisam receber, assistir aqueles encontros mediúnicos e poder aprender também. Porque a gente não só evolui no mundo físico quando nós estamos encarnados, evoluímos também no plano, né, quando nós estamos no mundo da erraticidade. Então, esses espíritos, muitas vezes, eles são trazidos, eles assistem essas comunicações mediúnicas e eles começam a aprender. Então, por isso que esses espíritos inferiores, eles podem assistir essas reuniões sérias para aprender aquele conhecimento que algum espírito superior, por exemplo, está dando. Então, eles se mantêm, né, realmente eles prestam atenção, eles são trazidos, eles recebem a permissão para poder entrar naquele ambiente, e assim eles ficam, né, como o Kardec coloca ali, eles ficam como se fosse uma assembleia ali, ouvindo, aprendendo, né. Quem fala muito sobre isso nas obras e traz exemplo, né, o próprio André Luiz, né, fala da quantidade de espíritos que vão, né, que vêm no plano físico aqui, e eles assistem às comunicações mediúnicas com esse sentido aqui, com o sentido de aprender, com o sentido de evoluir, né, e até porque nós não estamos, né, essa interação, essa onipresença deles é o tempo todo. Né? Então, o tempo todo nós estamos aprendendo, independente se eu estou no grupo mediúnico, estando encarnada ou desencarnada. Então, o que esse pequeno texto de Kardec ele vai colocar para nós? Né? Vai falar que a qualidade, né, da própria comunicação não vai depender apenas do médium. Nós vimos que depende do ambiente todo, desse coletivo de todos que participam, tanto de pessoas encarnadas quanto de pessoas, né, de espíritos que já se encontram desencarnados. Então, tudo vai depender. Não basta eu ter um ótimo médium, né, altamente instruído, altamente elevado moralmente, se naquele ambiente ele está se unindo, ele está se conectando com pessoas, né, com espíritos que não estão na mesma sintonia, ou como a gente fala, no mesmo padrão vibratório. Então, o que o Allan Kardec está chamando a nossa atenção aqui, olha, quer construir um ambiente que seja ideal, né, para o grupo mediúnico, tem que ver todos os participantes, não só o médium, inclusive os espíritos que ali estão participando. Né? Então, se eu quero me unir a espíritos superiores, a estar sempre antenado, né, às mensagens e as comunicações de mentores, eu preciso, né, prestar atenção na qualidade, principalmente moral. Né? Então, Kardec, aqui ele está retomando, na verdade, o que ele já trabalhou, né, ele já iniciou ali sobre esse destaque moral que ele já iniciou no capítulo 20.
E, além disso, né, além dessa questão que nós estamos conversando, o Allan Kardec vai falar, né, que há uma hierarquia espiritual, a gente pode entender assim. Ou seja, nesse processo educativo contínuo, onde espíritos de diferentes níveis, a gente aprende, a gente evolui, todo mundo junto, né, todo mundo junto, e mesmo no mesmo ambiente eu posso conceber espíritos mais evoluídos com espíritos inferiores ainda. Até mesmo em colônias espirituais. Né? Lembra quando a gente fez aquele trabalho, né, sobre a comparação das obras de André Luiz com os princípios de Kardec, né, e nós vimos, né, apesar de muitas vezes a gente só ler as obras e não se atentar a alguns conceitos, o próprio André Luiz diz que na colônia Nosso Lar, e assim como, né, a exemplo de outras colônias também, coexistem ali espíritos de diferentes níveis. Até porque, né, o Allan Kardec traz isso como princípio, né, sobre a diferença de aptidões, tanto do mundo do encarnado quanto do desencarnado, justamente a gente precisa ter essa diferença para justamente a gente aprender e evoluir. Aquele que sabe mais, ensina. Né? E aquele que tem ainda o que aprender, aprende. Então, por isso que a gente precisa desses vários níveis. E isso também acontece na mesa mediúnica. Tá certo? Então, quando nós estamos ali, nós temos, né, nós sentimos a influência não só dos mentores, né? O ideal, né, aliás, a gente pensa assim no nosso imaginário, né? Então eu quero ser médium e eu quero ter essa comunicação apenas com mentores. Não é exatamente assim que acontece, né? A gente vai, né, o médium ali, ele é um instrumento, né, como o homem diz, ele é um médium, ele vai intermediar várias comunicações, ora de mentores, ora de espíritos sofredores, ora de espíritos que precisam, né, vamos colocar assim, espíritos que precisam trazer essa mensagem, às vezes o mentor não de um médium específico, mas da casa espírita, né, enfim, vai ter vários tipos de espíritos ali com objetivos diferentes, aliás, com propósitos diferentes, mas com o mesmo objetivo, que é o objetivo de todos nós, que é aprender e evoluir, né, e daí a gente vai relembrar aqui do conceito de evolução espiritual, né, presente, né, como um dos grandes princípios que abraça o espiritismo. Então, essa evolução espiritual, ela é constante, né? Eu trouxe esse slide justamente para a gente lembrar, porque muitas vezes a gente acredita que a gente só vai evoluir quando nós estamos, né? A gente fala, preciso reencarnar para poder evoluir. Não, nós também, enquanto espíritos errantes, também estamos em constante processo de evolução, inclusive a definição de espíritos errantes. Né? O espírito errante é aquele que se encontra já fora da carne, ou seja, na sua condição espiritual, porém, ele ainda não está o quê? Altamente evoluído, não é ainda um espírito puro. Então, se ele ainda é um peregrino, ou seja, ele ainda está caminhando para as leis de Deus. Então, um dos processos, vamos colocar assim, uma das escolas, né, que vai me ensinar e que vai me ajudar a evoluir, são as comunicações mediúnicas também. Tá? Então, Kardec, a gente pode extrair desse pequeno trecho essas questões. Né? Depois, o Allan Kardec, novamente, né, ele já fez isso no capítulo 20, no capítulo 21, ele traz isso com mais força, vai combater o orgulho intelectual, ou seja, aqueles que acham que basta apenas ter médios e pessoas altamente instruídas, que já está ok, pronto, tem um grupo mediúnico perfeito. Não é isso. Né? Pelo contrário, ele reforça o tempo todo que não é a instrução que vai, vamos colocar assim, que vai dar a maior essência, né? A essência realmente vem do sentimento, da moral, daquilo que eu estou emanando. Ou seja, até porque quem dá qualidade ao fluido, né, vai dizer o capítulo 14 lá da Gênese, não é o meu intelecto, é o meu sentimento, é a minha vontade. E quem é que manda, e quem é que comanda o sentimento e a vontade? É a minha evolução moral. Então, o intelecto, ele é
ele vem para poder iluminar uma prática, né? Assim, uma instrução prática de como que eu tenho que compor, de como que eu tenho que fazer uma análise de uma comunicação mediúnica, mas ela não é importante para conseguir atribuir uma qualidade moral àquele ambiente. Por isso, né, que o desenvolvimento, né, aqui o Allan Kardec reforça a ideia que o próprio desenvolvimento moral, ele não está, né, ligado à prática mediúnica, né? Então eu posso ter, né, eu posso ter uma prática mediúnica, vamos colocar assim, errada de acordo com todos esses princípios e mesmo assim ser médium e vice-versa, tá? Mas a intenção, a minha qualidade moral vai sim, né, vai sim deixar essa comunicação, uma expressão mediúnica de uma qualidade maior ou não. Alguma questão, pessoal? Depois é só falar, tá? No outro item, tá? No outro item, o Allan Kardec vai falar de como que esses dois mundos, o mundo espiritual e o mundo físico, eles estão altamente em interação, independente da mediunidade. Ou seja, não é porque eu não estou vendo os espíritos, não estou sentindo, né? Muita gente fala, não tem mediunidade nenhuma, né? Nós temos. Né, todos nós somos médiums, né, de acordo com Allan Kardec, pelo menos em uma interpretação simples do termo, né? Mas normalmente usamos médium, aquele médium que já está pronto para a prática mediúnica, aquele médium ostensivo, que já tem uma faculdade ali inserida. Mas, independentes desses médiums, os dois mundos, eles coexistem o tempo todo. Por isso que Allan Kardec traz para nós, né, o conceito da onipresença dos espíritos, ou seja, os seres do mundo invisível, eles estão constantemente ao nosso redor. Né? Lembra que a gente sempre repete, né? Eles influenciam na nossa vida muito mais do que a gente imagina. Mesmo a gente não os percebendo, ou querendo, né, não perceber, ou querendo deixar eles de lado, mas eles estão o tempo todo. Então, eles nos observam, eles intervêm na própria reunião mediúnica, nos nossos sonhos, né, nós temos sonhos mediúnicos, eles se comunicam, um canal de comunicação que nós temos também. Nós os atraímos ou repelimos de acordo com a nossa intenção, de acordo com a nossa vontade, ou seja, a mediunidade é apenas um meio de comunicação, não é o único atrativo para os espíritos. Então, eles estão o tempo todo aqui independente, eu não sou médium ostensivo, então os espíritos vão nem querer ficar ao meu lado, né? Então, não é bem assim. Então, eles intervêm o tempo todo. E que espíritos são esses? Né? O Allan Kardec não trabalha nesse capítulo, mas já trabalhou em outros capítulos, e também muito na segunda parte do livro do Livro dos Espíritos. Nós vamos ver que nós temos espíritos amigos, afins, espíritos que são compostos, né, de outras encarnações, né, os espíritos de outras famílias que tivemos, ou seja, eles estão o tempo todo ao nosso lado. Espíritos, né, de pessoas que estavam aqui conosco, né, ou seja, familiares que já se encontram no outro plano, também podem nos visitar, também podem intervir em nossa vida, ou seja, e mesmo assim, e eu não preciso ser uma médium, né, ou de efeito físico, ou de efeito inteligente, enfim, para poder interagir com eles. Então, eles intervêm o tempo todo, e nós também. Tá? A gente também influencia o mundo espiritual, né? Lembrando que é uma interação, né? Eles intervêm, né? Lógico que muito mais do que a gente imagina, mas a gente também influi no mundo deles também. Alguma questão, pessoal? Podemos seguir? Outro conceito que o Allan Kardec trabalha nesse item é a lei de afinidade. Né? Ou seja, se estamos cercados o tempo todo desses espíritos, né? Eles estão o tempo todo, ou seja, a onipresença deles é um princípio. E como que a gente atrai? Pela lei de afinidade. Então, de acordo com a minha afinidade, ou seja, com aquilo que eu estou emanando, com aquilo que eu estou refletindo, que eu estou pensando, tudo isso vai atrair uma qualidade de espírito ou vai repelir. Né? E essa afinidade, ela está ligada, né? ela anda, né? Vamos colocar assim, de mãos dadas com o nosso grau de evolução.
Ou seja, se eu já sou né, se já sou uma alma encarnada, por exemplo, e já me encontro em um processo mais depurado, eu vou atrair, né, de forma, lógico, que não de forma constante, né, mas eu vou atrair de uma forma geral espíritos, né, que vão ser mais afins àquilo que eu estou pensando, àquilo que eu estou sentindo. Agora, se eu estou em um processo onde, se eu me encontro em um processo vamos colocar assim, de inferioridade moral, eu vou atrair também aqueles espíritos que também possuem essa afinidade, esse pensamento, né? Então, o Allan Kardec vai colocar aqui as causas, né, de simpatia e antipatia que nós temos com o mundo espiritual, com aqueles espíritos, né? Justamente como ele mencionou muito lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, ele repete aqui e ele vai falar, olha, é a lei da afinidade. Ela que determina qual tipo de espírito você vai atrair ou não. Né? Então, o estado, né, o Allan Kardec fala sobre o estado moral do planeta, né, que é um princípio, aliás, que é um tema muito utilizado por outros autores também. E ele vai falar que o estado moral do planeta, né, ele está totalmente ligado a nós, né, a nós, espíritos que atualmente nos encontramos encarnados, e também daqueles espíritos que não estão mais, né, que não se encontram mais na carne, mas que pertencem ao nosso planeta, ou seja, tanto o mundo espiritual e o mundo material que cercam a Terra, vamos colocar aqui o nosso planeta Terra, tudo isso ela vai dar uma qualidade ao nosso estado moral. Qual é o nosso estado moral atualmente? Nos encontramos no mundo de provas e expiação. Este é o nosso estado moral. Por quê? Não é o planeta em si, ou seja, nós, né, o mundo físico, vamos colocar aqui o ambiente físico, aqui nós estamos falando do ambiente moral, ou seja, nós estamos contribuindo para que esse planeta seja um mundo de provas e expiação. Nós podemos estar aqui, eu posso estar aqui falando para nós encarnados e nós desencarnados também. Então, tudo isso, né, tudo isso que nós estamos emanando, pensando, fazendo, as nossas ações, tudo isso vai refletir, vai configurar esse estado moral do planeta, né? Então, o Allan Kardec coloca, ou seja, cada povo, ou seja, cada grupo social atrai espíritos da ordem que corresponde ao seu caráter dominante e aos seus valores morais, né? Depois, né, nós temos, né, o que a gente vai chamar, né, comumente a gente chama, né, na casa espírita, de padrão vibratório. E outro conceito também que casa, né? Vocês lembram como que o André Luiz chamava esse estado moral do planeta? De psicosfera, né? O André Luiz traz, né, eu trouxe esse paralelo aqui para a gente ver que tem uma ponte, né? O que o Allan Kardec está falando aqui no Livro dos Médios e o que o André Luiz fala em várias obras dele, principalmente na obra Evolução em Dois Mundos, né? Até trouxe aqui alguns conceitos que a gente pode ver, né? É um termo, né? Psicosfera, né? Não foi criado pelo Allan Kardec, é criado pelo próprio médium, pelo próprio Espírito André Luiz, para poder, né, falar sobre os nossos fluidos, ou seja, os fluidos que emitimos tanto dos seres vivos, né? Ou seja, nós estamos aqui, né? Os seres vivos aqui não estamos falando somente do ser humano, ou seja, todos os seres vivos, de planta a ser humano, todos nós estamos emitindo fluido o tempo todo, né? E nós, principalmente nós que já temos esse compromisso moral, também, né, damos a nossa moral, tá o tempo todo atribuindo qualidade a tudo aquilo que pensamos e tudo aquilo que estamos, né, pensando e se sentindo, né? Ou seja, tudo isso vai formar a psicosfera do nosso planeta. Tá certo? Depois, esse conceito, ele vai dar, né, ele pode ser entendido como sinônimos aqui em André Luiz, por exemplo, como aura, lembrando que o Allan Kardec não trabalha esse conceito, tá? O Allan Kardec vai trabalhar com qual conceito? Vocês lembram? Qual conceito que o Allan Kardec trabalha, que a gente pode identificar como aura? Quem lembra desse conceito? Ninguém lembra?
Denise, você que fez o curso de passe, você lembra qual é o conceito que a gente pode aproximar o conceito de aura? Magnetismo? Não, o magnetismo é o fluido, né? Sim. É o fluido que nós estamos emitindo. Mas é aquilo que a aura no sentido assim, nós temos o nosso perispírito, e o nosso perispírito ele vai fazer o quê? Irradiar. Né? Então é um termo, né? Só para a gente agora diferenciar. Não estou me lembrando. Então, quando o Allan Kardec, no capítulo 14, né, lá da Gênese, que ele vai falar que o perispírito ele irradia, né? E aí pode ter cor, né, tem cheiro, né? Tem outras, né? É formado uma camada assim em torno do nosso corpo físico, né? Ou seja, que o nosso perispírito está o que? Se irradiando, né? O André Luiz também vai trabalhar esse mesmo conceito, só que ele vai chamar de aura. Ou seja, quando eu estou pensando, quando eu estou sentindo, eu estou irradiando, né, fluidos, emitindo esse fluido, aí sim é o magnetismo, tá? Eu estou emitindo esses fluidos, aí eu estou contribuindo para o planeta. Então, quando eu estou sentindo um carinho, um amor, eu estou em uma comunhão boa, eu estou emanando bons fluidos. Agora, se eu estou com ódio, se eu estou com um desejo de vingança, se eu estou com sentimentos negativos, eu vou estar também irradiando, criando essa aura, como a André Luiz nos coloca, de uma forma negativa. E também vou estar influenciando esse conceito-chave aqui, que o André Luiz vai chamar de psicosfera. Então, olha como somos responsáveis, né, por todo esse padrão fluídico, ou seja, o nosso psiquismo, a nossa situação física, emocional, tudo isso, gente, a gente emana, a gente está irradiando não só ao nosso mundo individual, mas coletivo também. Por isso que somos responsáveis, inclusive, pelo que a gente pensa. Pode falar, Graça. Ana, eu queria só perguntar uma coisa que me veio agora, uma dúvida, porque aquele casal Kirlian, né, que fez a foto, né, para mostrar a energia, né, o fotografar o que a gente chamava de aura, ali nas plantas também. Então, a gente irradia o que a gente pensa, o que a gente sente, aquilo que a gente faz, né? Aquilo faz parte da nossa categoria, vamos dizer assim, como espíritos. E a planta, essa irradiação, né, que foi percebida e foi fotografada com esses aparelhos, né, há tantos anos atrás. É o fluido vital. Que é? É o magnetismo. É o fluido vital. Tá certo. É o magnetismo, que é o que a Denise falou aí. Né? Isso, é o fluido vital. Né? Qual é o primeiro reino, né? Vamos colocar assim, onde que o princípio inteligente ainda não chamado o Ezinho maiúsculo como espírito, né? Que já somos nós, onde que ele vai estagiar a sua primeira forma de vida? No reino vegetal. O reino vegetal, né, justamente para ele conseguir ter a existência orgânica, ele precisa do fluido vital. Então o que essas fotografias, que a gente capta, né, é o fluido vital. Tá certo. Né? E nós também, ou seja, acontece que como nós já somos espíritozinhos com E maiúsculo, já somos espíritozinhos com compromissos morais, e já temos outras categorias como pensamento, o desejo, responsabilidade moral, tudo isso, agora vamos colocar assim, o nosso fluido vital vai ter qualidades diferenciadas. A planta não tem esse compromisso moral, mas nós temos. Então, nós somos responsáveis, né, por esse padrão aqui emocional, fluídico, psíquico do nosso planeta. Não, eu entendi. Não, é só mesmo a curiosidade que me veio, né? Porque eu entendo sim que a gente imprime, né, no nossa emanação, né? A gente imprime aquilo que a gente é, né, Ana? Mas está tudo certo, obrigada. Imagina, tá? Trouxe aqui, tá? Porque muitas vezes a gente lembra mais do André Luiz, né? Esse conceito, mais o Allan Kardec aqui, ó, né? Voltando aqui, ó, ele tá trabalhando aqui, ele já fala sobre estado moral,
Tá? Então, nós estamos, ou seja, desde, né, do século XIX, já estamos sendo chamados a atenção, olha, cuidado com o estado moral do planeta. Né? A gente pode pensar assim, se eu não fosse merecedora desse estado, né, aliás, se eu merecesse um estado maior, não estaria aqui. Então, é de todos nós, vamos colocar assim, né, esse compromisso moral de melhorar o nosso planeta é de todos nós. Então, o Kardec já traz para a gente, lógico que o André Luiz traz com outros termos, mas também aborda, né? Só para a gente fazer aqui um pequeno estudo paralelo e comparativo. Ainda no item 232, né, o Allan Kardec vai falar para nós que assim como nós atraímos na nossa vida comum, né, ou repelimos espíritos de acordo com a nossa afinidade, de acordo com aquilo que eu estou pensando e sentindo, né, os encontros, né, a sessão mediúnica também tem a mesma semelhança. Tá? Então, se eu tenho pessoas, médios, que não estão prontos para o trabalho, médios que não estão cuidando da sua saúde psíquica, mental, enfim, e principalmente moral, né, não vai ter a contribuição, é lógico, com raras exceções, quando o Kardec colocou ali, mas normalmente não vai atrair espíritos superiores. Tá? Ou vai ficar desprotegido, porque se o mentor vai lá, dá uma mensagem, ensina, e a gente não coloca em prática, ele vai se afastar. Né? São os casos de várias obras, né, que nós temos, de vários autores espíritas, falando, né? O Hermínio, a Sueli, né, falam muito sobre essas questões. Né, de grupos mediúnicos que ficam órfãos, que os espíritos superiores se afastam, justamente porque eles estão vendo que ali está indo mais a presença de espíritos, de espíritos muitas vezes levianos, ou fúteis, né, ou seja, não querem um compromisso sério, melhor dizendo, eles vão se afastar. Então, a lei de afinidade não é somente os espíritos que eu vou atrair de forma pessoal, mas também o grupo mediúnico, que eu faço parte, né? Todo mundo ali precisa estar numa sintonia única para que a gente possa, né, atrair e estar sempre amparado. Para que a gente possa, né, criar, né, esse ambiente saudável aqui. Até porque, né, o Allan Kardec fala que a gente nunca está só, né? Ele fala sobre essa assembleia oculta, né? Engana-se, né? Aquele grupo mediúnico, vamos supor que a gente ainda trabalhasse com evocações e a gente colocasse, queremos evocar 2 espíritos aqui na noite de hoje, tá? Mas o Allan Kardec vai frisar, olha, não vai estar somente aqueles 2 espíritos que eu convidei, que eu estou evocando, tá? Ou seja, há uma assembleia oculta, como ele coloca, né? Ou seja, há um grupo de pessoas ali ainda humanas ou que já estão em condições espirituais que vão influenciar o tempo todo. Tá? Ou seja, vai ter um mundo invisível ali e um mundo visível no sentido de pessoas, né, físicas encarnadas ali que vão estar influenciando. Né? Eu não vou estar sozinha com os 2 espíritos que eu quis convidar aqui para a noite. Então, ou seja, todos aqueles que estão compondo o ambiente vai exercer total influência. Né? E esses espíritos que ali estão, né, é da mesma forma como a gente se encontra aqui no mundo físico. Normalmente a gente, né, atrai, a gente fixa amizade, a gente né, tem, né, com pessoas que são semelhantes a nós, ou que compartilham daquele mesmo conhecimento, daquele mesmo ideal. É a mesma coisa com os espíritos. Eles vão ser atraídos por nós ou repelidos por nós de acordo com a nossa qualidade moral. E isso vai refletir total no nosso grupo mediúnico. Então, por isso que é uma instrução prática aqui, quando o Kardec fala que a gente não pode deixar de lado. Tá? Então, em uma reunião fútil, né, os espíritos que ali vão responder à evocação, também, eles já estão ali próximos, até porque já foram atraídos, tá? E eles vão, né, também ser semelhantes aos médios e aos componentes daquele grupo. E o espírito superior, lembra? Né? Novamente ele coloca aqui de novo, pode responder, né? Como um bom pastor, né? Ele coloca, o próprio Kardec usa esse termo, né? Mas sempre, né? Ou seja, ele vai comparecer, ele vai
dar de novo aquele ensinamento, mas se ele não for ouvido, lembra aquele grupo mediúnico que ficou órfão, ele vai se retirar. Se ele não for compreendido, ele vai perceber que mesmo com toda a instrução que ele deu, mesmo assim a gente, né, pelo nosso livre-arbítrio, não quis atendê-lo, ele vai se afastar. Porque ele não vai, né, ficar ali insistindo numa coisa que ele já viu que não vai dar certo. Então, ele vai se afastar os espíritos superiores. Então, desse item, né, o que nós podemos colocar? Né, quais são as ideias principais que o Allan Kardec traz para nós? Que nós temos uma interação contínua, né, entre o mundo material e o mundo espiritual. Né, nós estamos independentes, né, se somos médios ou não, esses dois mundos, o contato é constante e natural. Depois, Allan Kardec, né, pela lei de afinidade, traz para nós a ideia de que atraímos espíritos conforme, a nossa própria natureza moral, e isso ressalta o quê? Somos responsáveis, de forma individual e coletiva, no processo de evolução espiritual, não só nossa, mas de todos aqueles que estão ao nosso redor. Né? E isso, a partir deste conhecimento, nos obriga, né? Agora sim, bom, se eu já estou trabalhando em grupo mediúnico, eu já sei desse peso moral que tenho, eu preciso o quê? Agora, né, aplicar na minha vida prática e me aprimorar moralmente. Justamente porque eu sei que eu preciso de uma boa assistência espiritual e eu preciso, né, também contribuir com aqueles que também estão à minha volta. Vamos ver que mais pelo Kardec ele traz para nós, né? Ele fala sobre aquelas reuniões que não são sérias, né? As fúteis, né? As reuniões de baixo teor moral, né? Você não vão atrair de forma, vamos colocar assim, né? De forma geral, os bons espíritos, né? Mesmo que eles sejam evocados, porque muitas vezes eu posso evocar um espírito e vir, né? Não vir um outro, né? Para se passar pelo aquele espírito que eu evoquei, justamente para poder brincar comigo, para poder humilhar, fazer qualquer outra situação, como o Allan Kardec já mencionou, né? E não é assim que eu vou atrair os bons espíritos. Como que eu atraio os bons espíritos? Somente com um compromisso sério, né? E trabalhando para que eu possa ter essa elevação moral, né, na prática mediúnica e principalmente na minha vida geral, né? Porque se não tem como eu ser um bom médium não sendo uma boa pessoa. Né? Os dois estão o tempo todo ligados. Só que, muitas vezes, esses espíritos superiores atendem a esses chamados, né? Como a analogia que o próprio Allan Kardec nos colocou como um bom pastor, vem mesmo nessas reuniões de baixo teor moral, eles vêm para poder atender e dar, né, me passar uma instrução importante para que eu possa, para que eu e aquele grupo mediúnico, né, que a gente possa aprender um pouco mais. E também aqueles espíritos que ali estão, né, pela lei de sintonia com aqueles médios. É importante, tá, pessoal, a gente perceber, né, que por mais que o... Pode falar, Sil. Você levantou a mão, Silvana? Acho que seu microfone está fechado. Bom, vamos continuar. Ai, gente, não, pode consegui, falar. desculpa. Foi sem querer? Oi? Oi, pode falar. Tá. Sabe, no slide anterior, você ali colocou sobre reuniões que não são úteis, né? Quem são fúteis, né? E quem são as pessoas que participam dessas reuniões? Tipo assim, é porque eu não entendo como uma reunião ela tem baixo teor moral. Aonde acontecem essas reuniões? Desculpa a ignorância, mas eu não sei. Você lembra quando Allan Kardec falou sobre os vários tipos de comunicações, né? Então, por exemplo, é que a gente não pode ler Allan Kardec tendo só como modelo,
tá? Os encontros, os grupos mediúnicos da Casa Espírita. Hoje, os grupos mediúnicos da nossa Casa Espírita, no momento espírita brasileiro, ele é formatado como fosse uma escola, um hospital, uma UTI, né, como a gente fala, para poder atender esses espíritos superiores. Somente alguns médios isolados, como Chico, como Divaldo, se criou essa cultura. Esses, sim, podem ter outros tipos de encontro com o espírito, para passar os livros, para passar as mensagens, tá? Mas não era esse encontro que Allan Kardec estava, o cenário que Allan Kardec estava vivendo. Qual o cenário que Allan Kardec estava vivendo? O primeiro contato mediúnico dele foi com as mesas girantes. Ele identificou ali, né, como uma reunião fútil. Porque as pessoas que ali estavam, mesmo sendo dotadas de grande, vou colocar assim, de grande qualidade mediúnica, expressiva, empírica ali, tá? Grandes médiuns, né, que faziam as mesas girar, rodopiar, falar, tá? As perguntas que ali estavam não eram o que elas faziam para as mesas mediúnicas, por exemplo, não eram perguntas de uma qualidade, vamos colocar assim, científica, filosófica, moral, que ia me trazer um conhecimento. Essa é a grande preocupação de Kardec, né? Ou seja, como eu estou usando um médio, estou usando esse aparelho, e como que, e para quê? Para qual fim? Por que eu estou nesse grupo mediúnico? Eu posso ter um grupo mediúnico como fosse lá no salão, né, das mesas girantes do século XIX. Né, eu posso ter um grupo mediúnico onde eu não vou ter, né, o meu objetivo ali não é fazer o bem. É poder, por exemplo, ter as perguntas fúteis. Eu posso ser um médium ali que eu não tenho interesse de poder fazer o bem, mas assim, eu estou ali com uma vaidade muito grande, né? Isso já baixa o meu teor moral, né? A contribuição que eu estou tendo ali. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, olha, a sua intenção enquanto médium, enquanto passista do grupo mediúnico, enfim, até enquanto espírito que ali está, né? Tudo isso vai ser o que vai atribuir a qualidade, vai ser realmente a sua intenção. Né? Então, quando a sua intenção foge do propósito do bem, pronto, você já abriu um caminho para aqueles espíritos que não são tão elevados assim, e ao mesmo tempo aqueles que são elevados, eles se afastam. Então, por exemplo, hoje, né, nós temos grupos mediúnicos onde temos médios, às vezes, fascinados, médios vaidosos, eles também vão ficando órfãos. Esse teor moral deles vai caindo. E eles recebem instrução, ao ponto, às vezes, de ficarem até doentes. Um exemplo, né? Um outro exemplo mais próximo ao que é a nossa vivência da casa espírita. Entende? Então, assim, quando eu me afasto, e muitas vezes é o grupo todo. Né? Às vezes é o grupo todo, às vezes é isso, um vai contaminando o outro, às vezes a vaidade ele vai contaminando. Quando eu tenho grupos mediúnicos que muitas vezes não fazem a filtragem de suas mensagens e divulgam sem nenhum critério, também eu já estou me afastando, não só de uma coisa técnica, mas também estou me afastando de um compromisso moral, ou seja, eu sou responsável ao que eu vou divulgar. Seja a minha ideia, o que eu estou escrevendo, seja a ideia de um espírito. Eu sou responsável por fazer essa filtragem. Então, assim, tem tudo um pano moral, vamos colocar assim, por trás. Por trás e pela frente, né? Então, ou seja, quando eu fujo desse compromisso do bem, pronto, eu já estou entrando num caminho perigoso. Entende? Então, o que o Allan Kardec está falando, olha, você pode ser a pessoa mais inteligente, com mais instrução possível, mas se você não estiver realmente voltado a sua moral para o bem, aí pronto. Além de ser perigoso, como nós vamos ver, né, quando vamos trabalhar, por exemplo, o tema de obsessão, não vou estar fazendo um grupo mediúnico sério. Então, tudo aquilo que não é sério, ele vai chamar de fútil, de frívolo, né, são os termos que ele usa. Deu para entender isso? Denise, você quer falar? Quero. Viu, Ana? Acho que a brincadeira aquela do copo também é tipo uma reunião
totalmente fútil. É totalmente fútil. E acontece, né? A gente sabe que acontece. Muito. Exatamente. Né? Então, quando a gente, né, não sei se sem nenhum preparo, a gente começa a fazer algumas perguntas, né, aos espíritos, eu vou ganhar na Mega Sena, né, me passa os números. São coisas e muitas vezes eles passam, justamente o poder, né, o Kardec fala, é permitido até para poder brincar com o médium. Né? Por isso que é muito perigoso. Bem lembrado a brincadeira do copo, Denise, isso mesmo. Pode falar, Graça. Ô, Ana, eu fico aqui pensando porque eu já vi, assim, né? Já acompanhei problemas de saúde de médium, e que parecia, a gente não pode julgar, né? Mas parecia mesmo fascinado, porque ele sempre transmitia. É chato a gente falar isso, né? Mas é que isso aconteceu há muitos anos atrás, então a pessoa nem está mais aqui, mas e ela sempre assim, aquilo que a gente aprende, né? Ele é sempre porta-voz de um mentor. Essas coisas eu estou aprendendo agora, né? Que estou estudando a mediunidade. Outra coisa que às vezes a gente percebe também, que eu acho que é muito comum, e às vezes nem a pessoa percebe, nem o grupo percebe, é a vaidade, porque às vezes a vaidade ela é muito sutil, sabe? Não é uma coisa escancarada. Então, eu acho que é um item bem importante de se trabalhar, né, de perceber e o grupo trabalhar para combater esse tipo de coisa. Porque a vaidade ela é muito fácil, né? Às vezes a pessoa se deslumbra com a capacidade mediúnica que ela tem e se deixa envolver por uma vaidade assim que vai conduzindo ela para um mundo de fascinação também, né? Como a Kardec colocou, né? É um perigo, é uma armadilha, né? E os espíritos vão tentar alimentar isso. Pois os é. Espíritos, nós encarnados, quando a gente alimenta o ego de um médium, nossa, você é excelente. Nossa, é verdade, a gente tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado, muito cuidado. E ainda mais por isso que tem muitos espíritas, né? Que são críticos, né, os mais críticos, né, que falam, olha, o Brasil é um país de médiuns de estimação, né, a gente às vezes endeusa, né, os médiuns, né, e não é por esse caminho, pelo contrário, né, lógico que a gente tem que ter respeito como todas as pessoas, eu posso admirar o trabalho de Chico Xavier, eu posso admirar o trabalho de Divaldo, não sou eu que tenho que julgar, com certeza, mas eu tenho que ler com o mesmo critério, eu tenho que fazer tudo isso, passar, né, ter todo esse compromisso, né, que o Allan Kardec nos coloca como padrão, e muitas vezes a gente isenta eles, né, olha, o que o Chico Xavier escreveu, tudo bem, o que o Divaldo escreveu, tudo bem. Né? A gente não vai nem fazer essa avaliação técnica, muitas vezes, né? Então, a gente não pode, né? O que ele está falando para todos os médiuns, né? E no capítulo 20 ele já falou, não existe médiuns perfeitos. Né? Todos que estão aqui, ou seja, nem Chico Xavier era perfeito. Né? Então, todos nós que estamos aqui, eles podemos falhar. Sim. Né? Não só os médiuns, lembra? Os outros componentes do mundo invisível, eles também erram. Sim. Não, e até às vezes o grupo que está compondo ali com aquele. Tem sempre, às vezes, assim, uma certa admiração, fica meio que reverenciando aquele que às vezes, né, tem ali um conhecimento maior, um domínio sobre aquele grupo. Nossa, a gente tem que trabalhar a humildade o tempo todo, né, Ana? O tempo todo, gente. É complicado, é difícil, viu? É o vigiar e orar, né? O vigiar e orar. E às vezes sintetizou tudo isso no vigiar e orar. Cuidado. É isso mesmo. Cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você fala, cuidado com os dons, né? Vamos colocar assim, né? A mediunidade também, o Allan Kardec usou essa palavra, é um dom também. Cuidado com os dons, os talentos que Deus está te dando. Porque da mesma forma que ele te deu, ele tira. É uma faculdade, né? É o sexto sentido, né, que se fala que a gente tem. Tá, né? Obrigada, Ana. Eu que agradeço. Por isso que, né, a importância da gente estar sempre buscando essa evolução, essa vigilância, justamente porque é muito perigoso. Tá? E a gente tem um compromisso moral aqui inserido.
Deixa eu voltar no outro slide aqui. Então, o Allan Kardec, né, apesar no livro dos Espíritos, né, que ele está passando, ele tem um compromisso ali de passar para nós os princípios básicos, né, de uma forma muito mais extensa, e aqui no livro dos Médiuns ele já está trabalhando com esses conceitos que ele já apresentou na primeira obra. Quando nós temos uma análise da primeira obra, a gente imagina que são dois mundos isolados, né, o mundo espírita, como ele chama, né, o mundo espiritual, né, e o mundo dos encarnados. Mas não, né, é lógico que de uma forma teórica e metodológica ali, o Allan Kardec, para poder explicar a diferença entre eles, ele separou. Mas são dois mundos que na vida prática estão mutuamente ligados o tempo todo. Então, não há uma separação rígida, né? Olha, passou daqui é o mundo físico, passou daqui é o mundo espiritual. Até porque nós temos uma interação fluídica muito grande. E eles estão o tempo todo presentes aqui no nosso ambiente, né, influenciando, eles também influenciam, nos influenciam através do que eles pensam, da ação deles, né, e a gente também. Então, esse compromisso moral não é só dos encarnados, é dos desencarnados também. Lembrando do estado moral, que o Kardec colocou, e toda a psicosfera, né, fluídica, né, quando a Luiz também coloca para nós, ou seja, é dos dois planos. Então, ele traz isso, né? A gente estuda de forma separada, o mundo material, o mundo espiritual, mas a vida prática, né, desses dois mundos é muito mais complexa do que a gente pode imaginar. E como que a gente intervém, né? Ele vai interferir, né, através do pensamento, né? E o pensamento aqui tem ação justamente porque os espíritos conseguem intervir na matéria devido ao seu perispírito, e esse pensamento ele está sendo irradiado o tempo todo, contribuindo aqui com essa atmosfera fluídica aqui. No item, né, no último item, né, aqui do capítulo, o Allan Kardec, né, vai falar, então, que ele vai, agora já fechando os pontos principais que ele colocou para nós, falando que uma assembleia, né, séria, vamos colocar assim, somente instruídos, né, não é suficiente para atrair os bons espíritos. O que vai atrair eles, de fato, é a pureza de coração, né, é o mais importante do que essa aparência externa, né, aqui, né, num ambiente onde eu vou ter pessoas, né, que têm um nível intelectual mais elevado, não é o suficiente, tá? Não basta só isso. Isso vai, lógico, vai trazer mais riqueza, isso vai ajudar de uma certa forma, lógico, mas não é o que mais importa. O que mais importa é a pureza de coração. Né? Então, por isso, o coração ali como um atrativo para bons espíritos. O estado moral do coração, ou seja, a minha moral é crucial para atrair espíritos elevados, certo? Só que, né, nenhuma condição moral exclui a possibilidade de comunicação. Tanto que nós temos grandes médiuns, né, que não têm uma evolução moral assim tão alta ao ponto de você falar, nossa, que espírito de luz, tá certo? Mas são grandes médios. Por isso, né, novamente, o Allan Kardec frisa aqui que a condição moral, ela não vai definir se seremos médios ou não, tá certo? Mas a qualidade daquilo que eu vou comunicar, sim, a moral vai fazer diferença. Por isso que pessoas, né, ali, o Allan Kardec coloca de novo, em condições, né, em mais condições, né, também vão atrair espíritos semelhantes e podem, dali, advir uma expressão, uma comunicação mediúnica. E esse ambiente, né, que é composto tanto pelo mundo espiritual quanto pelo mundo físico, tem um impacto, né, ele vai altamente influenciar na natureza das comunicações. Porque se eu tenho um ambiente onde eu tenho espíritos elevados, onde eu tenho os mentores, onde eu tenho os médios já todos trabalhando em sua moral, né, lógico que a natureza daquilo que eles vão comunicar vai ser 1000 vezes melhor. Tá? Então, aquele grupo e aquelas pessoas que já se atentaram a essas instruções, né, elas já aprenderam qual é o caminho.
Lógico, não estão perfeitas, mas elas, né, já vão ser mais, a tutela vai ser maior, a presença da equipe espiritual superior também vai ser mais presente, vai ser maior, né? Então ele já aprendeu. E essa, né, essa influência, tá, ela não se dá como anteriormente se pensava, né? Ou seja, bastava, né, se pensava, basta ter médios instruídos, basta estar em um ambiente legal, né, assim, o espírito bom, ele vai estar ali. Não, né? A gente esqueceu do principal ingrediente, que é a pureza do coração, né, para a gente poder criar esse ambiente fluídico aqui. Outro ponto, né, que o Allan Kardec nos coloca aqui, né, a possibilidade, né, a atração de diferentes espíritos pode mudar completamente, né, o teor de todas as mensagens. Ou seja, se eu estava no caminho reto, eu sou um médium, eu estava no caminho reto, né, como a Graça colocou como exemplos, mas aí eu comecei a dar mais ouvido à minha vaidade, eu comecei a sair deste caminho reto, pronto. Isso vai refletir na qualidade do meu trabalho, isso vai refletir no teor da mensagem que eu for passar, né? Então, isso está, né, totalmente ligado, ou seja, a minha moral, a condição que eu me encontro atualmente vai refletir nas mensagens, até porque o médium, ele não é só um fio, tá? Ele não é, a participação dele é também ativa em tudo aquilo que está sendo processado ali durante o transe mediúnico, tá certo? Então, por isso que o que ele pensa, o estado psíquico dele, como ele está no momento, isso vai refletir nas mensagens. E quais são as condições ideais para que eu tenha uma comunicação, aliás, um grupo, né, mediúnico, vamos colocar assim, ideal, né? Quais são as condições para que eu possa ter uma comunicação mais elevada? Primeiro, voltar para o bem. Lembra, né? Deixar tudo, as perguntas fúteis, os compromissos que não são de ordem moral, ou seja, tudo aquilo, né, que não venha para o meu bem nem para o meu próximo, para o bem do meu próximo, eu vou deixar de lado, tá certo? Então, por isso que o meu compromisso tem que ser voltado para o bem. Tenho que estar, novamente, né, com sentimentos puros e elevados, realmente eu tenho que estar querendo fazer aquilo, eu tenho que estar preparada, né, moralmente para atuar naquele compromisso. Preciso desse desejo sincero de instrução, por isso que eu me coloco de uma forma mais humilde possível, né? Mesmo como médium, eu não sou perfeita, pelo contrário, talvez eu seja mais imperfeita do que até os espíritos que estão ali no mundo invisível, né, para poder aprender, né? Mas por isso que eu vou me colocar, né, numa postura mais humilde ainda. E ausência de ideias preconcebidas, né? Ou seja, eu tenho que estar aberto, sem nenhum preconceito, vamos colocar assim, abertas às mensagens, ao que vai ser ali comunicado. Tá? Então, tem que colocar a pessoa, aliás, na postura mais neutra possível. E nós temos, né, um outro princípio que o Allan Kardec vai colocar aqui, que justamente como nós temos a lei de afinidade e que meu estado moral reflete justamente naquilo que eu estou comunicando, então por isso que nós vamos ter uma concordância entre comunicações e opiniões dos presentes, tá? Então, aquilo, ou seja, muitas vezes os tipos de mensagem, vamos colocar assim, que estão sendo produzidas, refletem, né, diretamente a qualidade daqueles que ali estão presentes, tanto do mundo físico, né, os médiuns, os participantes, quanto do mundo invisível, os espíritos que ali fazem parte. Tá? Então, justamente porque eles são simpáticos, né? Ou seja, a gente atrai os nossos simpatizantes, né? Pela lei, de novo, aqui, a lei de afinidade. Então, nesses itens, né, nós podemos ver, né, o que o Allan Kardec vai frisar aqui para a gente, ele aprofunda essa compreensão sobre a influência do meio, ou seja, desse meio fluídico, né, que vai ser alimentado pelos nossos pensamentos e ideias, como, né, e enfatizando, né, colocando ali o aspecto moral e a nossa intenção.
coloca que o principal ingrediente, né, para que eles possam ter uma comunicação elevada é a pureza de coração, e a intenção sincera de eu estar produzindo, que eu estar trabalhando com aquela comunicação mediúnica, e vai falar que é por isso, né, que existe uma concordância entre as comunicações e as opiniões dos presentes, né? E isso Allan Kardec coloca como um item interessante, né, para a gente perceber, né? Olha realmente como a lei de afinidade existe, né? Então, um grupo mediúnico que sempre produz, né, a mesma coisa, por exemplo, né, ou é um grupo mediúnico muitas vezes imaturo, é um grupo mediúnico que muitas vezes está também atraindo espíritos também imaturos, espíritos que também não estão ali, né, se comunicando de uma forma que, né, preenchendo todos aqueles requisitos, né, para o bem, sempre fazendo perguntas, ou né, lembrando que o Kardec fala muito sobre vocação, né, sempre colocando ali espíritos que realmente queiram passar um ensinamento e uma educação. Né, e tudo isso, né, podemos definir pelo termo de afinidades espirituais, né, que vai muito além, né, daquela influência mental no momento que eu estou ali pensando. Tá? A minha moral também atrai esse espírito, né, exatamente que está no mesmo padrão vibratório, né, como a gente gosta de chamar. E é possível, né? É possível a gente mudar tanto para o bem quanto para o mal, ou seja, evoluir. Quando eu percebo isso e busco ser um médium melhor, um espírito melhor, tá? Eu vou estar também mudando o teor da própria comunicação mediúnica. E quando eu mudo para o bem, né, eu já estou me tornando o quê? Mais responsável perante essa atividade, né? Eu vou estar sendo responsável, vou estar contribuindo para criar um ambiente melhor para aquela comunicação mais elevada, né? Se eu já sou uma média, eu já tenho esse conhecimento, então eu vou ter que trabalhar. O inverso também acontece, né? Muitas vezes eu estou trabalhando bem, estou começando a entender, né? Mas muitas vezes eu saio do caminho e me desvio, seja por orgulho, pela vaidade ou qualquer outro vício moral. Por isso, né? É lógico, né, pessoal, que aqui o Allan Kardec está escrevendo para o mundo ideal, né, para um grupo mediúnico ideal, né, onde nós vamos ter todo mundo homogêneo, onde todos vão ter a pureza de sentimento, com desejo sincero de aprender, com a abertura mental, sem preconceitos, enfim, tá? É lógico que grupo mediúnico, assim como não existe médium perfeito, nós não vamos ter grupos mediúnicos perfeitos. Pelo contrário, né, quando eu começo a julgar que meu grupo mediúnico tá ok, tá perfeito, é o melhor do centro, pronto. Já entrei, já saí do caminho reto, já saí do caminho, né, do bem, vamos colocar assim. Então, mas por mais que a gente não tenha no nosso mundo físico esse grupo mediúnico totalmente perfeito, isso não quer dizer que a gente não tenha que trabalhar e nos ajudar a construir este mundo. Da mesma forma como estamos construindo, tentando mudar o nosso estado moral, né, de sair de provas e expiação para um mundo mais o quê? Qual é o próximo mundo, pessoal? Mais regenerado, não é? No sentido onde o mal moral não vai predominar tanto assim, da mesma forma como a gente está tentando construir esse mundo, também temos que tentar construir esse meio mediúnico também, né? Ou seja, me ajudar, ou seja, eu sou responsável pela minha própria evolução, mas também posso contribuir para a evolução do meu próximo, né? Por isso que é um compromisso contínuo, né? De autoaprimoramento e de busca sincera pelo conhecimento espiritual. Depois, pessoal, que foi, demos, né, o capítulo, nós já trabalhamos, né, o Allan Kardec coloca esses itens para a gente, esses 3 itens, e depois ele volta nesse assunto, eu acho que em muitos outros textos essa parte, né, eu selecionei aqueles 3 ali no grupo do WhatsApp, fizemos aquelas enquetes, né, para a gente brincar um pouco e estimular a nossa leitura também. O Allan Kardec traz para a gente, né, pedir para a gente ler esse texto com mais atenção, a atmosfera espiritual, que está composta na própria revista espírita, né, em maio de 67, onde Allan Kardec
fala para nós exatamente aquilo que está no livro dos Médiuns, por isso que eu destaquei aqui, né? Então, esse texto da própria revista, né? Ele fala desse mundo invisível que interage com nós, que preenche o espaço ao nosso redor o tempo todo, ou seja, a onipresença dos espíritos, né? É o primeiro ponto que ele trabalha. Então ele volta nesse conceito de novo. Depois vai falar que justamente como nós temos essa interação mútua, né, esses espíritos eles vão influenciar com os seus fluidos, ou seja, eles também estão irradiando, porque eles também têm perispírito, né? Então eles também estão emitindo esses fluidos, e com esses fluidos eles vão criar, né, vamos criar ambientes mais saudáveis de acordo com a nossa depuração moral. Aqui, tanto os espíritos superiores, aliás, perdão, tanto os espíritos que estão encarnados, né, quanto aqueles que já se encontram no estado errante, já se encontram desencarnados, tá bom? Então, todos nós estamos contribuindo fluidicamente, né, emitindo esses fluidos, justão por isso que nós temos esse compromisso, né? Então, ele fala também isso aqui na própria revista espírita, né? E uma ideia central que ele traz, né, de grupos, né, falando que os grupos humanos, né, as reuniões, não são os grupos mediúnicos, tá? Eles não são apenas, né, não compreendem apenas uma instância física, mas também espiritual, ou seja, eles estão o tempo todo conosco, em qualquer ambiente que a gente estiver, né? E isso influencia, tá? Justamente porque nós temos essa troca fluídica, isso influencia, sim, já a nossa saúde física, moral, ou seja, são compreensões que hoje outras ciências, né, já estão trabalhando. O Allan Kardec aqui, ó, desde 1867, já estava trazendo para nós essa condição psíquica e fluídica, influenciando, inclusive, na nossa saúde física. Os impactos que recebemos, né? Se até uma planta, né, como estamos discutindo agora, possui esse fluido vital, e se eu coloco ela em um ambiente totalmente saturado, no sentido de em um ambiente que não está legal, né, a gente pode até perceber, essa planta ela vai morrer, né? Ela vai perder vitalidade, ela também está sendo influenciada por todos esses fluidos que ali estão sendo né, que estão sendo emanados ali. Né? Então, todos nós interagimos com os outros, independentes se estamos encarnados, desencarnados, independente do reino que nós estamos encarnados, até porque as plantas também influenciam e nós também a elas, tá? Então, dá para a gente também fazer um estudo paralelo sobre esse item D aqui, sobre essas questões também. O texto também vai falar, né, como os nossos pensamentos, né, aquilo que nós estamos pensando, vão moldar, né, a qualidade do fluido espiritual ao nosso redor, né, ou seja, pensamentos negativos, como inveja, ódio, eu vou emanar, eu vou irradiar maus fluidos, vamos colocar assim, porque eu vou impregná-los, né, como se eu estivesse envenenando essa carga fluídica, né, e com isso eu estou perdendo essa vitalidade, esse fluido vital, sendo recomendado tomar um passe, né, como a gente fala, né, vai tomar um passe, justamente por isso eu preciso fazer essa higiene fluídica, né, eu preciso fazer essa limpeza. Só que se eu não mudar, né, o passe em si não é suficiente. Se eu não mudar essa minha atmosfera, essa minha psicosfera individual, como dizia André Luiz, o passe vai bater, vai melhorar, como fosse aquele remedinho que a gente toma, mas se a gente não seguir o tratamento, essa qualidade negativa vai voltar, tá certo? Então, o Kardec já discute essa questão também. E, né, com os nossos pensamentos, né, eu vou poder, né, de acordo com o que eu vou percebendo e vou melhorando os meus pensamentos, eu também vou estar melhorando essa atmosfera espiritual do meio ambiente que eu estou contribuindo para o mundo e para mim mesma também. Então, essas são as ideias que o Allan Kardec trabalha nesse capítulo, né, que a gente pediu para ler com mais atenção. Ali, né, o próprio Allan Kardec já traz para a gente, né, o termo da higiene espiritual, né, quanto mais por isso que a gente fala, né, nem sempre só tomar passe resolve, o que eu preciso? Melhorar, né, moralmente. Então, quando
Quando eu entro na casa espírita, o passe é extremamente fundamental? Com certeza. Mas se eu não instruir essa pessoa que entra na casa espírita, no sentido de que ela precisa se melhorar moralmente, até para poder contribuir, né? Lembra aquelas perguntas? Há quanto tempo o efeito do passe vai durar? Vai ser muito individualizado, de acordo com a sua saúde moral. Né? Então, eu vou medir esse benefício, porque se eu sair da cabine de passe, por exemplo, né, fiz aquela higiene espiritual, né, e eu não seguir o caminho reto, eu não aprendi com aquilo que eu estou pensando e sentindo, não vou ter nenhum efeito. Da mesma forma, como se eu estiver doente, vou ao hospital, o médico me passa o remédio, me passa aquela receita. Se eu não comprar, se eu não fizer uso, eu não vou ter a cura. Então, da mesma forma, né, se a gente for comparar a casa espírita no hospital, por exemplo, como a gente sempre faz, né, se o Allan Kardec fez o tempo todo para nós, olha, espíritas, né, amai-vos e instruí-vos, né, lembra do amai-vos primeiro, né, se a gente não aprender, né, a moral e não aprender na nossa vida, a gente vai continuar, né, tendo esses males, né, e contribuindo para esse mundo ainda de provas e expiações, né. Outro, né, e ele vai falar, né, quando a gente perceber, né, ele fala, quando a humanidade for adotar princípios mais elevados de caridade, de amor, ou seja, se voltar realmente a todo o evangelho de Cristo, tá? Aí sim que a gente vai, aí vamos poder experimentar de condições físicas e morais muito melhores, né? Da mesma forma, como que a gente sai desse mundo de provas e expiações, né? Não é marcando uma data no calendário como 2050, por exemplo, é melhorando moralmente, não tem outro caminho, né? O caminho é a evolução moral, né? Ele não coloca para nós, o texto, né, pode ver, o Kardec não coloca para nós, os espíritos, né, codificadores, não colocam para nós outro caminho. E embora, né, o Kardec fala, né, embora isso pode parecer distante para nós, né, nossa, tem um caminho muito longo até a gente evoluir todo mundo, né, isso, né, não é porque é um projeto que está longe, isso não quer dizer, né, que a gente não tenha que caminhar para isso, né? Que a gente já tem já se voltar, lógico, mesmo com as nossas imperfeições, a gente tem que pelo menos tentar, né? É por isso que o espiritismo, né, o Allan Kardec frisa de novo, por isso que ele é muito importante. Ele veio, né, a sua grande contribuição, o seu valor não está não está no fenômeno que ele demonstra para nós de forma técnica, de forma científica, né? Mas vamos colocar assim, o verdadeiro valor, né, que o espiritismo nos coloca, está na compreensão filosófica, né, da moral, ou seja, quais são as implicações práticas que essa doutrina tem para a minha vida e para a vida do próximo, né? Ou seja, o que eu vou fazer com tudo isso que eu estou aprendendo, né? Se não for realmente para colocar em prática e evoluir moralmente. O outro texto, pessoal, falar só rapidamente, né, que eu coloquei, não era para a gente ler até o nosso estudo de hoje, mas para quem quiser, né, se aprofundar, está no texto, né, está naquele livro que antecipou, que veio antes do livro dos médiuns, né, que é Instruções Práticas sobre as manifestações espíritas, né, o Allan Kardec dedica, né, um capítulo só para falar sobre a influência do meio. Então, ele repete exatamente aquilo que nós acabamos de estudar, sobre a onipresença dos espíritos, sobre a lei de afinidade, vai falar que nós somos responsáveis, né, justamente por, como a gente sabe, que a lei de afinidade existe, que os espíritos estão o tempo todo em nossa vida. Então, nós construímos, né, uma condição moral, porque eu vou ser responsável por tudo aquilo que eu estou emitindo, seja por pensamento, seja pela vontade. Né? Então, ele repete aqui. E até porque, né, ele vai falar, né, os espíritos, né, por que a gente atrai ou repelem tanto? Porque eles são apenas, né, os espíritos, eles são como nós, mas eles são apenas almas que se encontram, né, sem a carne, né, eles se encontram desencarnadas, mas elas carregam, né, se a gente desencarnar agora, vamos carregar as mesmas qualidades e as mesmas imperfeições que a gente tinha até o último momento de vida. Né? Então, por isso, né, que a gente se atrai e se repele de uma forma muito, 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 muito natural, inclusive.
Né? Então, por isso que Allan Kardec também fala nesse texto, também vamos aprender. E ele repetiu isso, né, no livro dos médios, como a gente pôde ver, né? Depois ele vai falar, né, que isso vai refletir, obviamente, em todas as interações de uma reunião mediúnica, né? Ou seja, vamos atrair espíritos semelhantes, sim, a nós, ou semelhantes ao grupo mediúnico ali. Vai falar novamente que a pureza do coração e a sinceridade de propósitos, né, que vão definir se eu vou atrair os bons espíritos ou não. Vai falar que, devido à lei de afinidade, nós vamos ter essa concordância entre as mensagens recebidas e as opiniões, né, e as opiniões daqueles espíritos, justamente porque eles refletem a qualidade moral como um todo daquele grupo coletivo ali. E fala, né, que é possível, né, a partir do momento que a gente muda, a partir do momento que a gente tenta melhorar o nosso teor moral, né, justamente isso vai influenciar, sim, né, ele vai influenciar, sim, na qualidade de comunicações. Quanto melhor eu estiver, a qualidade de comunicação que eu for transmitir, da qualidade de espíritos que eu vou atrair vai ser melhor, tá certo? E depois as orientações práticas de como que eu tenho um grupo mediúnico, ou seja, eu vou juntar tudo isso, né? Preciso juntar tudo isso, então todo mundo com a mesma sintonia, com o mesmo aprendizado, com a mesma vontade de mudança, né? E de se voltar ao bem, com o mesmo propósito de fazer o bem, né? Então, tudo isso seria aqui, né? Nós temos já a receita do bolo de um grupo mediúnico ideal. É o que nós temos, né? É o que nós temos, é o que nós já temos na Casa Espírita como um todo? Não, mas estamos no caminho, né? É importante a gente estar caminhando. Por isso, né, quando Allan Kardec fala, né, ressalta aqui a importância da comunhão de pensamento entre todos aqueles que estão participando, vai falar sobre uma questão que ele coloca aqui, né, sobre a cautela de eu introduzir, por exemplo, novos participantes em grupos, né? Então, por exemplo, tem um grupo que já está totalmente harmônico, eles já estão mais tá mais afinado, já está mais conectado. A gente percebe que é um grupo mediúnico que está caminhando junto. É imperfeito, lógico, mas eles estão trabalhando, eles conseguiram encontrar esse caminho. Só que aí a gente coloca um outro participante, ali um médium que não tem, ou seja, está totalmente fora do caminho. E isso muitas vezes pode prejudicar o grupo e todos os outros componentes. Então, muita cautela a gente encaminhar, né? Isso muitas vezes a gente não entende, acha que é coisa da casa espírita, não é. O próprio Allan Kardec aqui, ó, tá falando para nós, né? Muitas vezes a gente se forma ali na nossa escolinha de médio da casa espírita e a gente fica bravo, eu não fui encaminhado ao grupo mediúnico, porque tem muitos critérios. Você, né, nós, né, qualquer um de nós, para ser encaminhado para um grupo mediúnico, tá? Ele tem que ter muita cautela, porque eu posso encaminhar, isso pode ser perigoso, né, para o médium que está sendo encaminhado, e mais perigoso ainda para todo o grupo. Né? Então, por isso que não posso trazer nada que vai perturbar esse ambiente fluídico. Que mais, pessoal? Deixa eu passando um pouquinho mais para lá devido ao nosso horário. Que eu só estou trazendo, né? Coloquei alguns pontos para a gente ver como o Allan Kardec retoma esses assuntos em outros textos também. Né? Aqui, né, ele falando sobre evolução, ou seja, todos nós, todos os participantes, os médios, os espíritos, todo mundo ali está aprendendo com aquela comunicação mediúnica, é uma oportunidade de aprendizado, de evolução. Depois ele vai falar sobre a importância de termos as reuniões sérias, né, da intenção, né, do preparo daquele ambiente. Depois, né, vai falar sobre pessoas, não podemos colocar nenhuma pessoa ali que vai afastar desse objetivo, que vai perturbar esse ambiente, né, tem que ter muito cuidado com relação a essas questões. Pois, pessoal, vamos ter um outro texto, só passar rapidamente aqui. Tudo pontos que nós já falamos, tá? Nesse último texto, também também inserido na instrução prática sobre as manifestações espíritas, só que no capítulo, né, no outro capítulo vai falar sobre o local, né, o Allan Kardec vai falar exatamente
esse local que nós estamos nos referindo é um local fluídico, tá? Não é um local físico, né? As cadeiras, as mesinhas ali da sala. Eles vai falar que os bons espíritos vão a qualquer lugar, né, onde são chamados, justamente, né, pela pureza do coração, é o que eles vão medir. Vai falar que essa atmosfera moral, ela é criada, né, por todos aqueles que estão envolvidos, isso que a gente acabou de frisar bastante. Deixa eu ver mais que a gente pode destacar. Depois eu vou compartilhar, pessoal, né, como sempre, os slides. Aqui são só apenas alguns apontamentos que eu fiz sobre os textos, tá? Que a gente tem que para chamar um pouquinho mais de atenção. E que vamos, né, qual é a fórmula, né? Não tem fórmula ideal de como que a gente atrai espíritos. Nós vamos atraí-los, né, através dos nossos bons pensamentos e da nossa vontade. Pessoal, devido ao nosso tempo, tá? Praticamente já encerramos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, né, colocar algum comentário? Tudo ok? Deixa eu passar novamente aqui, pessoal. Eu deixei algumas considerações finais, né, que depois é tudo resumindo aquilo que nós fizemos. Coloquei também aqui outros textos, tá? Não só a gente colocou em destaque esses 3, mas temos outros textos onde Allan Kardec vai falar sobre a influência do meio. E lembrando, tá, pessoal, sobre o nosso próximo estudo, também será na terça-feira, nesse horário individualizado aqui, vai cair no dia 1º/10, tá bom? E vamos comunicando, eu vou relembrar ali no grupo, podem ficar tranquilos, tá? Depois a gente volta ao nosso horário normal. Alguma questão, pessoal? Alguma pergunta? Alguma coisa que não ficou claro? O que vocês gostariam de comentar? Podemos encerrar, então? Quem ia fazer a nossa prece de encerramento era a Sil? Isso, sou eu. Pode fazer, então, Sil, por gentileza. Senhor, nós agradecemos, pois estivemos reunidos em seu nome. Agradecemos a paz, o amor, a alegria de seus ensinamentos. Agradecemos pela nossa família, pelo trabalho e por tudo que nos fortalece. Pedimos sua bênção para que essa noite possamos dormir com tranquilidade sob tua proteção e que o amanhã, ao acordarmos, sejamos melhores do que fomos hoje e melhores a cada dia. Que assim seja. Que assim seja, Sil. Que assim Pessoal, seja. muito Boa obrigada noite. pela participação de todos. Muito obrigada, Ana. Obrigada a todos. Boa noite. Obrigada, viu, gente? Muito Obrigada. obrigado, Ana. Boa noite. Obrigada. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, gente. Tchau, Glaucia. Tchau, tchau.